Assista a seguir. Fala a verdade. Estamos chegando ao programa Fala a Verdade, dessa sexta-feira. Hoje temos aqui o Alexandre Volpiani, um dos melhores advogados que temos na região. Ele está aqui com a gente, retornando ao Fala a Verdade, retornando à TV Osasco. E eu quero dar um grande abraço nele aqui para a presidência, que fazia tempo que a gente não se falava aqui, né, Alexandre? Seja bem-vindo, viu, Alexandre? Verdade, Nilson. Muito obrigado pelo convite. Grande causídico da região. Eu vim muito na TV Osasco. A TV Osasco é a nossa casa. Nós respeitamos e admiramos muito o trabalho da TV, que se mantém com todas as dificuldades que o mundo, né, impõe a todas as TVs e faz o nome de Osasco aí para toda a nossa região. Então é sempre uma honra estar aqui e, novamente, estava com saudade. Então, sempre que quiserem, seja sempre bem-vindo aqui. Quando precisar de nós para alguma informação, fique à vontade, viu, Alexandre? Claro. Fique à vontade mesmo. E deixar bem claro a todos vocês que nos assistem que nós estamos para toda a região, mas nós alcançamos por todo o Brasil, às segundas-feiras, né? Esse vídeo vai para a TV comunitária lá em Guarulhos e passa para todo o Brasil, passa para todo o Brasil, que é para aqueles que têm Sky, Net, diversos. Então, meu programa aqui está ficando famoso pelo Brasil todo. E as pessoas que moram em Osasco gostam muito de assistir eu lá, quando chega lá. Porque as pessoas mudam para o litoral, vai para outro lugar, morar longe, né? E tem informações aqui de Osasco, boas informações, né? Então, nós vamos pela Com Brasil, lá de Guarulhos, e esse programa provavelmente, segunda-feira, estará lá para todo o Brasil também. Né, Nilson? Estamos aqui ao vivo hoje, nesse dia de feriado aqui, mas está tudo ok, está tudo maravilhoso. Mas vamos lá. Alexandre, há quanto tempo você se tornou advogado? Você já está na luta aí faz tempo, né? Já tem um tempinho, desde 2006, viu, Nilson? Comecei a estagiar em 98, né? Desde que eu entrei na faculdade. No meio da faculdade, eu dei uma voada para outros ares aí. Cheguei até a passar em concursos, mas resolvi voltar para o direito e terminar a faculdade. Fiz isso em 2005. Era um sonho seu, desde pequeno? Sim. Eu só precisava realmente dar uma pausa. Teve um momento conturbado na minha vida pessoal. Eu dei uma pausa. Quando eu retornei à faculdade, trabalhei em outros escritórios fora de Osasco para me aperfeiçoar mais, me profissionalizar mais. E depois concluí o curso, passei no exame de ordem, um dos últimos daqueles bem difíceis, né? Que você tinha que levar uma mala de livros para fazer o exame, a segunda fase, e mesmo assim era extremamente difícil. E fiz isso, e aí demorava um tempo para sair o seu número de ordem. Quando você dava aprovado no exame, você ia até a ordem dos advogados, dava entrada na documentação. O meu número veio no final de 2006, mas a minha carteira só saiu no comecinho de 2007, mais precisamente em 2 de fevereiro de 2007. Ali foi o sonho realizado. E foi um presente de aniversário também, porque eu faço aniversário no dia 4 de fevereiro. E até esse ponto eu atuei muito na área trabalhista, por conta do Dr. Reinaldo Volpiani, que é meu tio. E nos outros escritórios que eu atuei, era difícil aí até hoje é difícil você conseguir estagiar de corpo e alma, full time, na área criminal. Mas tinha lá no escritório o Dr. Marco Antônio, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, que estava estagiando também, e ele era um ex-policial. E nós começamos a fazer a área criminal juntos, ele estagiário, eu já advogado. E veio uma avalanche de processos criminais. E a gente conseguiu trabalhar nessa área. Chegou uma época que eu tinha audiência criminal todo dia. Mas cobrava tabelinha mesmo, né, para aprender. E fui me especializando nisso. Cursei pós-graduação lá no Mackenzie, em Direito Criminal.
Com o longo do tempo, fui só fazendo criminal. Hoje, como a advocacia permite, né, nós nos associarmos a outros amigos, colegas, então atendemos todas as áreas, empresarial, trabalhista, civil, família, porque eu trabalho com muitas associações com advogados de área. Hoje a gente não pode mais perder causa. Eu não faço isso. Não é bem assim. A gente divide para conquistar. E vamos indo muito bem nessa linha aí. Os parceiros também. O seu escritório é onde? Perdão. Se alguém precisar de você... Fica na Marechal Rondon, ali pertinho Marechal. da delegacia seccional. Aqui ao lado nosso aqui. Isso, número 457. Mas engraçado, né? Você fala criminalista na frente da delegacia. Nunca entrou um cliente no escritório por conta do ponto. Você acredita? Primeiro foi por conhecimento. Você achava que ia ter? Que é da delegacia, ó, tem um advogado aqui. Na verdade, eu não achava, porque quando nós mudamos para aquela casa, que era a antiga sede da OAB, inclusive, a OAB Osasco, era onde é o escritório, que onde hoje eu trabalho com o meu tio ainda. E desde que eu estagiei, nunca entrou uma pessoa lá procurando advogado porque alguém tinha sido preso na delegacia. A placa nunca chamou ninguém. E isso fez eu entender o quê? E isso serve até para hoje, para quem está nos assistindo, quem está começando. Não adianta, Nilson, você abrir teu escritório, abrir a porta e esperar alguém entrar. Vai ser muito difícil você conseguir clientes assim. Então, o advogado precisa ser o quê? Um ser social. Ele precisa conhecer gente, precisa conhecer o cidadão, precisa conhecer outros advogados, precisa... aparecer, vamos dizer assim, para ser lembrado. E cada dia atualizando mais. Né? Cada dia mais. Então, hoje o advogado precisa investir em produção de conteúdo, mas não de forma captadora de cliente. Mas ele divulga o conteúdo, isso mostra que ele tem conhecimento em determinadas áreas e chama a atenção para a sua imagem. Então, a advocacia evoluiu para isso, né? Porque, só para você ter uma ideia, hoje... Em Osasco, temos aí 4.900 inscrições. Em Osasco, mas... Quantos? 4.900. Está chegando em 5.000 já em Osasco. Isso. A OAB São Paulo, segundo o último apontamento, conta com em torno de 346 mil advogados na ativa. A inscrição de advogado atualmente está para cima de 530 mil. A minha, para você ter uma ideia, é 255 mil. 255.681. E eu sou de 2007. Então, de 2007 a 2024, a gente tem o quê? A dobra do número de advogados no mercado de trabalho. Mesmo assim, existem diferenciais. Os advogados não são concorrentes entre si. É como eu disse. Eu não faço determinadas áreas, eu sou especializado na área criminal. Por conta disso, eu vou deixar de atender um cliente que está com problema de família, ou civil, ou trabalhista? Não. O que eu faço? Eu tenho amigos, advogados, que trabalham comigo nessas áreas. Então, em vez de abrir mão, eu divido. Então, essa é um tipo de evolução que você faz. Mas para você ter essa procura, como é que você faz? Você precisa aparecer. Antes brincava, né, Nilson? Antigamente. Até quando eu entrei, que eu não sou tão... Né, a gente já fala em 17 anos praticamente. Mas tem velório, o advogado está lá. Tem festa, o advogado está lá. Tem briga, o advogado está lá. Tem bar, o advogado está lá. Porque o advogado tinha que ser conhecido. Não tinha internet, não tinha rede social. E como que o advogado se mostrava conhecido? Como que ele aliava aquilo, o Alexandre, à advocacia? Porque é isso que você precisa fazer na tua imagem. Você precisa colar o que você é, a sua imagem, o seu rosto. E a gente tinha esses métodos lá atrás, de ser social o tempo todo. Hoje, com a rede social, você tem um alcance muito grande. Os próprios advogados podem te indicar, então você fazer parte de círculos sociais com colegas não te torna concorrente,
mas sim possíveis parceiros. Porque se o Nilson é trabalhista, bate um cliente que precisa de algo criminal, ele vai lembrar de quem? Do Alexandre. E o Alexandre vai lembrar de quem se bater um cliente dele que precisa de uma solução trabalhista do Nilson? Isso é networking. Então, você estar no meio da advocacia, pertencer a círculos de advogados é muito importante por conta do networking. Outro dia eu vi uma coisa interessante que uma psicóloga falou. E ela é especializada em advogados, em gestão de escritório, em gestão comportamental, uma série de coisas. Olha para você ver como a advocacia é nicho de trabalho. Ela disse, o Alexandre é criminalista. Ele tem que estar em encontro do quê? Na maioria do tempo dele. Lógico, ele tem que estar com os criminalistas para trocar o conhecimento. Mas aonde vai trazer frutos para ele, possivelmente? Ele estar no meio do advogado trabalhista, do civil, do de família, do tributário. Por quê? Ele vai ser a única referência naquela área para aquele círculo de advogados, daquela especialidade. Então, a advocacia evoluiu muito e continua evoluindo o tempo todo. Então, o marketing digital é importante, o conhecimento é importante, o relacionamento social é extremamente importante. Hoje eu não vivo, para você ter uma ideia, de clientes que batem na minha porta me procurando. Eu vivo de indicações de colegas que ou atuam na área e não são especializados no que eu faço, ou são de outras áreas e lembram de mim quando o cliente deles precisa de uma solução na área criminal. Então, o mundo está assim hoje, evoluindo o tempo todo. Se você não acompanhar isso, você vai perecer. Basicamente isso. E também, digitalização. Não sei se você já ouviu falar disso. O processo hoje é digital. Lembra aqueles calhamaços? Não tem mais papel. Não tem mais papel. Aqueles calhamaços de papel, processos com 5, isso era pouco. Eu já peguei processo com 30 volumes. Quando eu era estagiário, eu ia de carrinho para o fórum para fazer 30 volumes? Para cima. E processos de 100. Você tinha que ler tudo aquilo, passar madrugadas lendo? Na verdade, não. O Não? advogado que acompanha o processo desde o início, ele vai acompanhando a evolução do processo. Agora, se eu tivesse que dar um parecer sobre um processo de 10, 20, 30, 100 volumes, de fato, eu precisaria ler ele inteiro. De fato. Tudo isso acabou. Foi tudo para um computador. Graças à internet agora. Exatamente. O problema é que isso iniciou-se em 2012, na nossa Justiça Estadual. Sistema ESAGE do tribunal que vai ser trocado agora, mas a gente chega lá. Em 2012, Nilson, com essa digitalização e o peticionamento eletrônico, muitos advogados pararam de exercer a profissão, porque não sabiam manusear o sistema. Depois, as outras justiças fizeram o mesmo. A trabalhista, a federal, foram para um outro sistema, que era o PJE, que é outro sistema que é muito complexo. E mais advogados... PJE. PJE. Esse é famoso. Quem nos assiste vai falar, esse é complicado. Esse filtrou ainda mais a advocacia de outras áreas, porque ele realmente é complexo, ele é chato de trabalhar. Então, você precisa fuçar muito e fuçar sempre para você estar habituado com ele. Então, houve esse filtro. Com o tempo, o advogado só ia para o fórum para fazer audiência. Porque ver processo, ou resolver alguma coisa de andamento de processo. Porque, e aí ele se afastou. Foi ocorrendo um afastamento do advogado para o fórum. E entre a advocacia também. Os advogados pararam de se encontrar, porque fórum era ponto de encontro. Era onde a advocacia se encontrava, conversava, colocava a conversa em dia. Isso foi acabando. E isso se arrastou até o quê? A pandemia. Quando veio a pandemia, aí o tribunal entendeu que vamos fazer audiências virtuais. E ficou em 100%, praticamente. Tentaram até fazer... Aí foi o início.
Tentaram até fazer e conseguiram fazer alguns júris, imagina, júri popular por videoconferência. Você consegue enxergar um negócio desse? São 7 jurados, defensores, promotor, assistente de acusação, juiz, tudo isso numa plataforma Teams. E aconteceu alguns. Foi muito combatido e por sorte, isso não continuou vingou, muito. Não vingou. Não vingou. Mas essa parte, o resto, vingou. Bastante coisa hoje é virtual. Existem audiências presenciais? Existem. Mas a virtualização, inclusive das audiências, é algo que é difícil você segurar para que seja praticamente, salvo ritos especiais, como é o caso do júri, praticamente virtuais. Ou seja, você foi no fórum nos últimos tempos, aqui no fórum nosso de Osasco? Eu? É. Faz muito tempo que eu não vou. Então, se você for hoje, eu não sei quanto tempo faz, mas provavelmente deve ter sido antes da pandemia. Você via lá bastante gente circulando. Isso. Você entrar lá hoje, Nilson, não tem ninguém. Às vezes que eu fui realmente era... Não tem ninguém. Tudo aquilo que você viu, rasga, acabou. Nos cartórios das varas, você via lá um monte de gente sentadinha, mexendo com papel. Hoje você vê 2 ali, no máximo. Parte está remota, está trabalhando à distância, juiz trabalhando à distância. Isso na trabalhista, a trabalhista ainda mantém bastante o presencial, a audiência, porque o processo é todo digital. Então, nos horários de audiência, você vê bastante gente na Justiça do Trabalho. Na Federal, é cemitério total. E no prédio do novo fórum, como é que vai ser daquele tamanho? Está para inaugurar já, está praticamente Na pronto, verdade, né? pelo que eu sei, está pronto, né? Aquilo foi uma luta nossa, desde antes de eu ser vice-presidente da OAB. Muitas salas tem ali, né? Quantos andares Mas tem a ali? ideia, Nilson, em que pese toda essa virtualização, a Justiça de Osasco ela é defasada. Nós temos hoje 8 varas cíveis e precisa em torno de 10. Nós temos 3 varas de família. E nós precisamos, sem exagero, de mais 3. De 6 varas nós precisamos. E como que pode aumentar? De que forma pode ser feito? O fórum ele foi desenvolvido, foi pensado e projetado para ocorrer esse aumento do número de varas e toda a concentração do judiciário dentro de um prédio. Porque hoje é o quê? Ali, nosso fórum estadual tem as varas cíveis, aí as varas criminais. O anexo fiscal, que são as varas da fazenda, elas ficam bem longe do fórum, ali na Paulo Olício Riso, onde era a antiga Justiça Federal. As varas de família estão na Rua da Estação. Então, nossa justiça ela é fragmentada em Osasco. E esse fórum foi projetado para que tudo fosse num lugar só, inclusive o Ministério Público e a Defensoria Pública. Concentrar toda a justiça estadual ali, porque a Defensoria Pública de Osasco também é num prédio à parte, né? E nisso foi contabilizado o aumento de varas. E é uma necessidade que existe. A vara de família hoje, pelo que eu acompanho, é o local mais terrível de trabalhar. Infelizmente, o advogado que entra em uma ação na vara de família de Osasco, ele tem que estar muito bem conversado com o cliente dele para não sair de incompetente. Porque simplesmente, pelo número de processos que tramitam em cada vara e a falta do número de funcionários que é, na Justiça Estadual, extremamente defasada, o processo não anda. Você imagina, você distribui uma ação de alimentos, ela é recebida pelo tribunal e o juiz dá um despacho inicial. Numa ação de alimentos, normalmente se pede uma liminar para alimentos provisórios. Eu já vi casos de que esse despacho liminar demorou mais de 4 meses. E se não sai o despacho liminar ou se ele não concede? São poucos juízes para tantos processos, é isso? Na verdade, são poucos juízes e poucos funcionários, porque a roda ela exige não só o trabalho do juiz, mas o trabalho administrativo de andamento do processo. Então, o sistema está escasso, né? Juízes, pouco juiz, pouco funcionário.
mas o funcionário influi Mas muito. você está se referindo a Osasco ou em termos de estado de São Estou me Paulo? referindo ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo Isso. todo tem esses problemas Isso. nos fóruns. Mas Osasco a gente consegue falar com mais propriedade porque nós ouvimos os colegas, né? Então você imagina se um indeferimento dessa liminar, você vai fazer uma petição para um pedido de reconsideração, juntando mais documentos, melhorando ali o teu pedido para ter mais chance de sair essa liminar, e o juiz de repente analisa isso só daqui a um ano. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então A trabalhista também? Oi? A trabalhista também? Não, a trabalhista é outro, mas também está defasada de funcionários. Mas também está defasado. Porque... Sim. Hoje a trabalhista, ela praticamente só roda por conta dos funcionários municipais que são cedidos para trabalhar ali. Porque se não fosse, não teria teria um funcionário na vara. Então, existem várias, temos 6 em Osasco, não é a minha área, mas se eu não me engano são 6. E uma ou outra vara realmente está meio capenga por conta da questão administrativa e falta de funcionários. Então, nós temos uma justiça em Osasco que carece muito de um olhar de força política e força institucional da própria ordem para buscar, lutar e melhorar isso. Mesmo que seja junto a uma prefeitura, por exemplo, para que se complete quadro funcional com funcionários emprestados. Até que os tribunais tomem uma vergonha no rosto para repor esse funcionalismo. Mas não é o caso de como as prefeituras ajudam, eles não têm interesse de fazer concurso? Então, o funcionário da Justiça, da Justiça Estadual, ele é ligado ao Estado. Quem pode fazer o concurso é o Estado. O governador que tem que autorizar. Isso. E os concursos que são feitos, como é a nível estadual, então você abre 2.000, 3.000 vagas. É tudo espalhado. E divide no... Exato, e divide em mais de 600 comarcas que a gente tem no Estado. É muita comarca. O Estado de São Paulo não é tão grande de território, mas é muito uma pequena quantidade para... Isso, aí vai 3 funcionários para Osasco, 3 para Rio Preto. E é assim que, por mais que você teria que fazer muito. Por mais que a OAB do Estado de São Paulo lute para melhorar através do governo do Estado, não tem retorno, não é isso? Mas a OAB do Estado precisa fazer a parte dela, por óbvio, e as subseções, tendo em vista a proximidade com os municípios, também fazer uma força com relação a isso. Porque se você melhorar o cartório do judiciário, você melhora muita coisa. Você melhora o andamento do processo, você melhora a vida do advogado e, principalmente, do cidadão que precisa da justiça. O advogado só existe por causa do caos, né? Por causa do problema. E no fim, o advogado está lá pelo cidadão, que tem seu direito desrespeitado de alguma forma. Polícia, mesma coisa. Totalmente defasado de material humano. A polícia hoje não entra, só aposenta ou pede afastamento. Os concursos também não dão conta. Para a advocacia isso é terrível. Se o inquérito não anda, o advogado não tem trabalho. A polícia hoje basicamente só funciona o quê? A polícia militar prende, leva para a delegacia e prisão em flagrante. Não existe mais inquérito, investigação, é muito difícil para a polícia dar conta de tanto serviço. Osasco, imagina, com esse boom de empresas que veio para Osasco nos últimos 3 anos, você imagina, e são empresas digitais, né? De mercado digital. Você imagina qual a demanda dessas empresas processual e criminal por conta de golpes, que dão usando o nome dela. Você imagina. A última vez que eu estive no 9º DP, como diretor da ordem, para me inteirar da situação ali, né, deles, de questão de pessoal, eles estavam com mais de 1.000 inquéritos, Nilson. Só da empresa de mercado de varejo digital que temos aqui na cidade, que é uma das maiores do mundo. Mais de 1.000 inquéritos por crimes digitais, golpes que foram dados utilizando o nome dessa empresa. Não é culpa da empresa, são, né, as pessoas que mascaram uma situação e usam o nome da empresa. Ela é vítima também. E a internet... A internet é terra de ninguém, aumentou né? muito esses casos, porque a internet, o que tem de golpe através da internet hoje é coisa... E aí até brinquei com o delegado, falei, poxa, mas a internet é domínio mundial, né? Será que é competência sua investigar isso? Por quê? No caso da internet, por ser um domínio público e
mundial, talvez fosse de competência da Polícia Federal, que tem menos estrutura ainda. A nossa Polícia Civil também, infelizmente, carece de muito trabalho, de muito investimento, cuidado. Avançou alguma coisa? Avançou, mas falta muito. Então, tudo isso é um contexto da nossa vida, do advogado, né? Só para o pessoal entender melhor de todas as dificuldades que um advogado enfrenta na sua carreira. É o mundo contra ele. Então, a polícia não trabalha, o inquérito não anda, o advogado não tem trabalho, o processo não anda, o cidadão não tem o direito dele valendo, o advogado que não presta. Tudo isso envolve muita coisa. E, infelizmente, toda essa digitalização, Nilson, nos desuniu. A advocacia era um grupo, uma classe muito mais unida antigamente, porque ela tinha muito mais contato físico, tete a tete, conversa. Né? E isso ajuda de um lado e prejudica claro, de outro. Né? E esse afastamento colocou cada um no seu quadrado. Modernidade. Tirou o advogado do fórum, tirou aquela conversa que a gente tem. Poxa, o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode lutar? Afastou. Muita gente se desinteressou da questão institucional, da questão de fazer as coisas melhorarem. Então, assim, o mundo mudou bastante desde que eu me tornei advogado. Eu cresci com o papel, vivo hoje sem papel e luto bastante para a advocacia andar mais junta. A gente consegue aí promover encontros de amigos, dá mais de 150 às vezes, porque quando a gente consegue organizar uma coisa, o pessoal fica muito animado de rever as amizades antigas, porque faz anos que não vê. Tem amigo meu, Nilson, que é amigo mesmo, muito. Mas faz 2 anos que a gente não se vê pessoalmente. Que coisa, hein? Porque conversa, bate papo, vê a rede social um do outro. Mas faz 2 anos que a gente não senta aqui igual nós estamos fazendo, para tomar uma água, um café e bater um papo. Tá. Para você que nos acompanha pela Com Brasil TV ou pela TV comunitária da sua cidade, nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Para você que nos acompanha pela TV Osasco e redes sociais aqui da região, fique conosco, voltamos já. Nós estamos de volta. É bem rapidinho o retorno, né? E pode continuar aí, doutor Alexandre Volpiani. A nossa conversa está muito boa, estou muito interessado, sabe? Eu não vou ser mais, não vou fazer direito, porque eu já estou bem velhinho já, senão você estava até me convencendo a ser um... Isso, se eu te falar que na minha classe, na minha turma de direito, tinha uma senhora que chamava Cida. Ela entrou na faculdade com 68 anos. 68? Se formou com 73. Que legal, não? E feliz da vida. Ela descansou, infelizmente, porque faz tempo, né? Mas nunca é tarde. Como eu consegui estudar de manhã, e para mim foi um privilégio, eu estudei com muita gente que fez direito porque achava interessante. E já tinha uma certa idade, bastante gente. A gente até brincava, né? Aqui a parte da manhã, a turma da manhã é a turma mais sênior. Era a turma do funcionário público, dos policiais, porque eles estudavam de manhã, depois ia para plantão, essas coisas. E do pessoal sênior, que estava lá por curiosidade. Alguns até advogaram, tiveram uma certa carreira, mas depois, com o avançar da idade, né, preferiram dar uma descansada. Mas, voltando ao assunto, isso que nós estamos fazendo hoje, e para você ter uma ideia, faz quanto tempo que nós não fazemos isso? Faz tempo. É tudo rede social, conversa ali por mensagem, a gente acaba se afastando. Então, quando a gente consegue marcar encontros, vai bastante gente. E o pessoal jovem, que está iniciando agora, também vai, porque eles querem conhecer quem foi um Lindenberg na nossa cidade. Lindenberg é um dos maiores criminalistas que tem na nossa cidade, na nossa história. Mais de 8.000 júris, 800, eu não lembro. Mas é muito júri. Reinaldo Volpiani, que é na trabalhista, um cara Seu muito... tio. Meu tio.
cara muito bem sucedido, um cara que teve na carreira mais de 6 mil processos por reclamante, não reclamada, reclamada ele fez também, mas... E temos outros grandes nomes na nossa cidade, históricos, José Carlos Pacífico, Edu Éder, gente muito qualificada. E a juventude vai atrás disso para apertar a mão, para bater um papo. E a gente está conseguindo fazer isso para unir, porque o fórum não faz mais isso, a justiça não faz mais isso. A advocacia não está mais proporcionando isso, exceto a distância. Então, nós vamos lutando aí como amigos, né, um grupo de amigos, e conseguimos fazer essa troca de ideias. E o pessoal vai muito interessado, vai lá, eles perguntam como que é, como que foi o caminho até aqui. É muito curioso isso. A advocacia mais você jovem... Você se reúne na sede da OAB Osasco? Não, infelizmente, Não? Por questões políticas, nós não fazemos as reuniões na sede da OAB Osasco. Mas nós nos encontramos em restaurantes. Mas existe uma unificação através da OAB que vocês podem se encontrar ou não? Sim, quando a OAB proporciona isso de uma forma aberta, sem colocar política no meio, é possível. Mas isso aí, quem sabe, um dia muda, né? Nós fazemos isso como um grupo de amigos mesmo, alheio à OAB. Eu estou em 5 comissões da OAB estadual, mas nós fazemos como um grupo de amigos e nos reunimos onde vende uma pizza, aí um rodizinho, serve alguma bebida e batemos papo durante a noite. E descontrai, né? Porque realmente Sim. A cabeça de vocês, eu imagino, né? Tem gente que, você acha que não vai ficar muito, quando vai dar 1 da manhã, o dono do restaurante está expulsando e não vai embora. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que nós temos aí 10 minutos pela frente. Qual foi o caso mais problemático para você? Que você atendeu, que não precisa falar de quem foi, nada, sim. só explicar de que forma foi, que durou muito e que você teve um resultado de sucesso, que demorou muito e que você batalhou e acabou modificando aquilo que não era para ser verdadeiro, que realmente a verdade veio através de vocês. Porque tem muitos casos que a pessoa vai presa, tudo, e acaba... O inocente. O inocente, exatamente. Realmente inocente. E acaba, depois de 1 ano, 2 anos, descobrindo que realmente a pessoa não cometeu crime nada. Você teve algum caso nesse sentido? Tive. Deve ter tido vários, né? Mas Não teve um muitos. que deve ter chamado a atenção, né? Eu conto numa mão. Casos assim. Eles são raros, na verdade. Mas acontecem. E são muito prejudiciais à pessoa que está ali injustiçada. Mas eu tive um caso, lá no começo, quando eu comecei, uma pessoa bem... Início de carreira. Início de carreira. Pessoa bem humilde, procurou o nosso escritório. O filho dela havia sido preso por tráfico de drogas. Eles moravam num lugar bem humilde, bem simples, e que, infelizmente, como em muitos casos, nesses locais muito humildes, onde tem muita pobreza, existe ali o tráfico de drogas. Porque os mais abastados vão até ali para comprar. E o filho de uma senhora, uma empregada doméstica, tinha sido preso por tráfico de drogas. Porém, o que ela me relatou de cara foi o seguinte, que o filho dela, ele tinha 19 anos, mas ele era surdo, mudo, tinha uma deficiência mental muito severa, um atraso de desenvolvimento mental, muito severo, e era analfabeto. Aí você fala, poxa, Alexandre, como um cara desse pode ser traficante? Se ele não sabe nem contar dinheiro, se ele não tem discernimento para saber o que é droga, qual o valor das coisas, ele não tem. Então o apelido dele ali, Nilson, era Mudinho. Mudinho. Ocorre que houve lá a polícia foi até o local, a polícia militar, e tudo que eu vou relatar aqui se trata de uma exceção, porque a polícia militar é honrada demais e eu respeito muito, tenho grandes irmãos da polícia militar, na polícia militar. Mas como na advocacia, na medicina, no jornalismo, em qualquer profissão, existem exceções que tentam manchar as instituições e não vão conseguir. Então eles prenderam esse Mudinho com uma sacola de drogas, enorme, um monte de drogas.
abordaram 2 pessoas, uma foi solta e a outra foi presa, que era o Mudinho, conduzido preso em flagrante por tráfico de drogas. Na oitiva dele em delegacia, quando eu li o processo, e era papel ainda, bastante papel, o delegado relata no depoimento dele: sabendo ler e escrever, declara. Primeiro erro. Pois é, declara que estava no local dos fatos, que não sabe que não era traficante, mas tinha medo de ser preso, por isso correu da polícia, que a sacola não era sua, mas que ficou com medo mesmo assim. E aquela coisa bem porquinha, sabe? Só tinha um preso, o Mudinho não sabia falar, não sabia ouvir, não sabia se expressar, e foi preso. Foi ratificada a prisão em flagrante, encaminhado para o CDP do Belém. E a família contratou um advogado na época, mas eles eram muito simples, tá, Nilson? Muito, muito mesmo. E esse advogado não conseguiu muitos recursos para fazer ali, pelo menos com que ele respondesse em liberdade. Então, a família me procurou, eu assumi o caso, falei com o colega se retirou do caso, porque tem que ser feito isso. Eu entrei no caso. Tem que pedir licença, isso? Não, ele me passou a responsabilidade do processo. Ah, entendi. E aí, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu instaurei um incidente de insanidade. Porque eu queria provar que o Mudinho, ele não tinha pleno gozo das faculdades mentais dele, que ele era inimputável pelos problemas que ele tinha. Por óbvio que demorou bastante, né? Nisso eu fui tentando a liberdade provisória, o juiz não concedeu. Fui para o HC, o tribunal não concedeu. E nesse tempo demorou tanto que aconteceu a audiência de instrução. E o incidente ainda não tinha sido feita a perícia nesse réu. E quando eu peguei o caso, ele já estava ele estava quase 2 meses já preso. Então, tinha batida lá no CDP, revista, ele não ouvia, ele tomava tiro de bala de borracha, ele se machucava porque as pessoas achavam que ele fingia aquele estado. As autoridades achavam que ele fingia aquele estado. E a audiência foi instaurada, eu nomeei testemunhas, a mãe, vizinhos que viram ele, que viram a situação de 2 serem abordados, um ter sido liberado e o Mudinho foi dado como dono da droga. E os policiais que fizeram a prisão serem ouvidos. Então começou pelas testemunhas de acusação. Os policiais falaram: olha, a gente chegou lá, tinha 2, um não tinha nada a ver, e o Mudinho que estava com a sacola, quando ele viu a gente saiu correndo, a gente correu atrás, ele jogou a sacola longe, prendemos ele na corrida e pegamos a sacola, era droga, ele é traficante. Tudo bem. O outro policial veio e falou a mesma coisa. Tudo bem. O outro, que foi solto, não apareceu como testemunha. Tudo bem. A mãe falou que o Mudinho tinha todos os problemas dele, nós apresentamos tudo que a gente tinha de documentação aí sim. As vítimas, as outras testemunhas de defesa disseram que ele ficava ali na rua com todo mundo. E que o que teria acontecido, na verdade, é que o traficante é que havia sido solto. E o Mudinho só estava ali perto. Só que por algum motivo, os policiais deixaram o traficante ir embora e prenderam o Mudinho, que estava ali circulando perto, nem estava junto, mas pegaram ele para ser como se fosse um bode expiatório. E o juiz, grosso com essas testemunhas. Como é que você sabe que ele era traficante? Você é traficante também? Não, eu sou vizinho, todo mundo sabe. É o que ia vir depor, inclusive, hoje, aí não veio. Ele é o traficante lá. Só que ninguém mexe. Porque todo mundo ficou muito, muito revoltado com o Mudinho preso ali por tanto tempo. Aí o juiz foi ouvir o Mudinho, que é o último, né? O réu é ouvido por último. Aí o juiz viu que realmente... E eu deixei rolar. Eu deixei o juiz ouvir. Deixei ele falar meio gaguejando. Assim, Aí o juiz... qual o nome do senhor? Ele... Coitado, cara, eu nem vou transcrever isso porque é difícil. Mas ele não conseguia se expressar. O juiz foi percebendo que não era uma mentira. E no fim o juiz sacou uma nota de R$10 do bolso e falou: o que é isso? Aí ele fazia assim: o que é isso?
Assim, toma aqui. Aí ele lambeu a nota. Aí o juiz falou, meu Deus do céu. Concedeu lá a liberdade provisória em audiência. A avaliação psicológica dele foi feita, ele foi declarado pelo IMESC inimputável. Ele não tinha nenhuma condição de saber o que era certo ou errado, ele tinha realmente o atraso no crescimento mental e todos os problemas que ele disse, e ele jamais poderia ser traficante, porque a condição física e mental dele impediria. Foi isso, esse é um caso bem interessante, dentre outros, que tem outros bem mais rápidos, mas esse é assim. Chamou muito a sua atenção e você nunca vai esquecer. Não, né? não vou porque, infelizmente, o que eu vi nesse caso foi uma baita de uma injustiça e uma demora no judiciário de não enxergar o que era a verdade. Porque todas as condições dele, do Mudinho, foram sendo relatadas no processo. Que ele era surdo, que ele tinha atraso, foi se buscar prontuários médicos dele, com tudo, e o juiz teve que ver para crer. E nisso, o Mudinho ficou muito tempo preso, como se fosse... Esse muito tempo, quanto foi? Quase 3 meses. Quase 3 meses. Como se fosse lá no Belém. Uma pessoa normal, sim. Inclusive, o setor social do Belém avaliou e mandou uma avaliação das deficiências dele. Tentou ajudar. E a idade dele, qual seria? A idade dele na época era 19 anos. 19 anos. É. E esse cara inocente ficou preso 3 meses. Talvez na hora que a polícia chegou, que o traficante estava com as drogas, talvez passou para ele segurar alguma coisa, não teve isso? Não. Ele não entendia nada disso, né? Foi a sacola, segundo as testemunhas, a polícia abordou o traficante, pegou a sacola das mãos dele, conversaram alguma coisa por algum tempo e o traficante saiu andando. Como eles tinham já feito alguns chamados de rádio, provavelmente, eles olharam no entorno, viram um Mudinho, estava com a sacola de drogas na mão, para não dar problema, pegamos droga e prendemos alguém, prenderam o Mudinho. Segundo o relato das testemunhas. Isso foi na capital, então? Foi na capital. Foi num bairro bem humilde, ali perto da freguesia do Ó. E, infelizmente, é um retrato de muita gente, porque não é pouca gente. Às vezes acontecem muitos erros da justiça, às vezes por falta de empenho, né? No país tem muita gente nessa condição. Falta de empenho, realmente. O advogado vai lá, tudo, tenta explicar, mas... Sim. Freio de mão puxado, no bom sentido. O trabalho você está fazendo. Mas... A questão é que o juiz... Não dá, é difícil culpar o juiz, não, mas culpa. É falta de... Porque o juiz olha o papel, né? É. Ele não vê o Nilson, ele não está conversando com o Nilson. Ele está olhando o quê? 2 policiais militares disseram, que um delegado disse, o que tem de prova nos autos, que era uma quantidade de droga. Ele tem um papel, ele não está olhando você. Ele só vai te olhar na audiência. E aí é que ele vai se humanizar mais com o caso, é o que acontece. Mas isso acontece muito, infelizmente, nos locais mais humildes e pobres. Vai falar, isso é balela de direitos humanos. Não. Se você for nos estabelecimentos prisionais hoje do nosso estado, você vai ver que a maioria ali é pobre, preto, pardo, sem família. Vítimas da sociedade, Alexandre, lá vem você. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é que a justiça ali funciona muito bem. E ela não funciona onde é mais elitizado. Ela não é tão dura ali. Mas aqui, com o pobre, preto, pardo, sem pai, que nasceu debaixo de porrada ou no esgoto a céu aberto, ela funciona muito bem, ela é bem rigorosa. Então, o que eu digo não é que é direito dos manos, mas sim que as coisas podiam ser mais igualitárias para todos. Para o que tem condição, para o que não tem. Porque na cadeia, infelizmente, você só vê o preto, pardo e pobre. Tá certo, é o PPP, né? PPP. Alexandre, eu queria agradecer a sua presença, que foi uma bela entrevista. Parabéns, sabe? Você esclareceu muita coisa de direito, que as pessoas são leigas, né? Eu mesmo sou leigo nesses assuntos.
E eu quero que você volte mais vezes aqui, tá bom? Ah, convidou, velho? Não, será muita honra minha te receber de novo pelo trabalho que você vem fazendo e aquilo que você esclareceu aqui. E que se precisar de nós também, uma emergência, você pode falar com a gente, que a gente dá um jeitinho aí para que você participe de alguma coisa, para você esclarecer algo que está acontecendo, que as pessoas precisam saber. Sim, tá bom? perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Tá ótimo. Um bom final de semana, um bom feriado aí. Nós estamos hoje no feriado. Usufrua. Isso. disso. Descansar um pouco, né? Trabalhar Vai bastante. viajar em seguida, não sei se você vai fazer isso, mas muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a todos vocês que nos assistiu. Semana que vem estaremos de volta com outro Fala a Verdade.